Meus caros irmãos, Shalom, que a paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Desejo a todos um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite, depende aonde você estiver e de onde você vai ouvir. Eu quero hoje tratar um assunto neste vídeo, e logo em sequência, irmão, não vai demorar alguns, eu deixarei marcado hoje uma live para oração, ok? E quem quiser participar, observe se está recebendo a notificação. Agora, no momento, o tema que eu quero passar aqui para vocês, irmãos, é que há uma denominação inclusive aquela que eu saí, ok? E também isso não serve só para ela, serve para qualquer denominação. Eu já falei que não quero falar de uma denominação só, para que não caracterize que eu estou falando mal. Aqui é uma informação e uma reação dentro de um questionamento bíblico. Eu tenho esse direito de expor o meu sentimento. Eu tenho escutado, irmãos, em algumas postagens que determinada denominação vai entrar com um processo jurídico contra aqueles que a criticam. Primeiramente, há um direito de crítica. Claro que desde que um momento que ela não seja uma crítica ofensiva, ou que não venha denegrir pessoas, uma instituição ela não está livre de ser criticada. Isso daí faz parte até das leis. Nós temos o direito de expressão. Se fosse assim, então, nós estaríamos vivendo num regime ditatorial, que não poderíamos falar o que sentimos. Quando isso acontece, irmãos, nós devemos estar bem alerta, porque alguma coisa não está correndo bem. E isso não é de acordo com a palavra de Deus, ok? Quando falamos sobre um cristão, irmãos, ou uma igreja, de buscar a justiça secular, é claro que ninguém vai impedir isso. Mas como uma igreja, irmãos, nós temos que examinar com cuidado o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Nosso objetivo como seguidores de Cristo, irmão, é refletir os valores do reino de Deus, que são baseados no amor, no perdão e na reconciliação. Se você vai numa denominação que não há isso, eu não quero ofender ninguém, essa denominação não está sendo guiada pelo Espírito Santo. Não precisa mais nada para você perceber que está sem a guia de Deus e não é o Espírito Santo que está operando. Isso daí eu posso dizer com toda clareza. Por quê? Porque o que as Escrituras podem dizer sobre isso? Eu posso mostrar aqui diversas passagens, né? Eu posso falar aqui do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 e 8, ok? E deixa claro que os cristãos não deveriam levar disputas entre irmãos na fé aos tribunais seculares. Ele argumenta isso aí, sabe, irmão? Argumenta o quê? Que questões devem ser resolvidas dentro da igreja com a ajuda de pessoas espiritualmente maduras. Então a gente observa que não existe mais essas pessoas maduras para resolver questões com imparcialidade, ok? Então é logicamente que uma pessoa comum, se ela vai contra uma instituição, é diferente de uma instituição entrar com um processo legal contra uma pessoa comum. A instituição tem que ser exemplo de Cristo. Se ela se diz, o melhor exemplo de Cristo temos que ser nós. Instituição é instituição, perdoe-me. Porém, se a instituição se denomina uma igreja de Cristo, como é denominada muitas delas, que na verdade eu confesso que para mim não se denomina igreja de Cristo somos nós, cada um de nós. Todavia, para mim a igreja de Cristo é uma igreja só, que é a igreja invisível. Porém, existem denominações que se denominam o caminho, que se denominam a igreja de Cristo. Então a igreja de Cristo é denominada igreja de Cristo e ela vai levar uma pessoa
no tribunal aqui da terra, ou na justiça que nós respeitamos quando há uma justiça legal, não ditatorial, irmãos. Ok? Eu não estou falando de países aqui, mas sabemos que existem países com ditadores, Coreia do Norte e outros lugares, que eu não vou ficar citando nomes aqui, ok, irmão? Porque eu não estou falando disso. Porém, só para dar uma ideia, não é? Então, se a denominação ela quer ter esse autoritarismo, quer ser ditadora, ela deveria mudar para a Coreia do Norte. Um pequeno exemplo aqui que eu estou deixando para denominações que agem assim. Lá você pode, então, ser assim, se alinhar lá com o governo, e lá você pode ser uma ditadora, fazer o que você quiser, só que no final também você vai se acertar com Deus. Porque lá tem cristãos também, que servem a Deus, escondidos do regime de Pyongyang, ok? Preste bem atenção. Isso aí que eu estou falando não é conversa, mas é uma realidade, ok, meus irmãos? Então, as escrituras falam muito claro sobre isso, né? Paulo, como eu acabei de falar, já falei, ele foi bem claro. E também levar problemas internos à justiça secular prejudica até o testemunho da igreja diante do mundo. Ao invés de estar mostrando que aquela igreja realmente tem a guia de Deus, aquela denominação, demonstra que ela não tem guia de Deus coisa nenhuma, porque ela não consegue suportar uma afronta, né? Eu sou afrontado todo dia aqui na internet. Eu às vezes falo em pôr na justiça até para assustar a pessoa, mas graças a Deus eu nunca coloquei ninguém na justiça, inclusive da denominação que eu era, que na época fui aconselhado e eu não fiz, porque eu aprendi assim desta mesma denominação. Eu não sei, parece que muda a direção, muda tudo. Coisa que acho estranho, porque se o Espírito de Deus é um só e ele é imutável, como é que pode mudar? Se muda, é porque não é de Deus. Alguma coisa está errada. Eu quero que vocês julguem se eu estou falando alguma coisa errada aqui, tá bom? Não estou difamando a denominação. Apenas deixando claro que a Congregação Cristã no Brasil, eu posso falar o nome dela, ela está querendo processar aqueles que fazem algum tipo de crítica. Eu não vou discordar num ponto. Nós devemos saber criticar. Se nós não xingarmos, se nós não falarmos nomes, se nós não... Agora, uma pessoa física, vamos supor um pastor, um ancião, se eu atacá-lo pessoalmente, logicamente que ele tem todo o direito jurídico de fazer alguma coisa. Agora, enquanto representante daquela instituição, falando sobre a instituição, basta você procurar nas leis. É claro que você não está sendo intolerante. O que é ser intolerante? É não aceitar aquela instituição. Nós não podemos ser intolerantes. Eu aqui não sou intolerante. Eu posso criticar qualquer... Tanto é que no meu canal tem até muçulmanos. E escutam eu pregar a palavra. Isso daí, irmãos, para mim não me importa a religião que ele é. E no meu canal tem muitas pessoas até da congregação. Eu nunca os tratei mal. Eu apenas tenho sido tratado mal por muitos deles, que inclusive até me ameaçaram já. E eu também não fiz nada. Agora, a partir do momento que começam essas ameaças a aumentarem, eu me preocupo, eu tenho família. Então, aí eu poderei me defender não acusando a instituição, alertando a instituição para que ensinem essas pessoas a tomarem cuidado. Porque uma dessas ameaças pode repercutir na instituição. Podem repercutir. Por que podem? Porque haverá uma investigação, haverá um processo jurídico. Vamos supor que me aconteça alguma coisa. Eu saio de noite e não volto mais para casa. E tá aqui, irmãos, pessoas que me ameaçaram. Você acha que a polícia vai investigar quem? Primeiro, ele vai querer saber se eu recebi alguma ameaça. E vai encontrar, porque eu tenho registrado ameaças aqui. Já avisei minha família também.
Eu não tenho medo, irmãos. Não sou covarde, não tenho medo, não tenho medo de ameaça. Mas eu tenho recebido. E aonde que eu ameacei a instituição aqui? Aonde que eu falei alguma coisa? Eu não estou advogando em causa própria. Estou mostrando dentro da Bíblia esse questionamento. Os vídeos não estão sendo nem vistos, não é? Quase. Então, irmãos, quando que a justiça secular pode ser buscada? Pode me perguntar. Ainda que Paulo reprovava o uso de tribunais e disputas internas, a Bíblia também reconhece a autoridade do sistema judicial, ok? Como uma instituição divina no sentido. Infelizmente já não é mais, mas era, não é? Em Romanos 13, 1:4, Paulo ensina que as autoridades civis são servas de Deus para punir o mal e proteger o bem, coisa que não está acontecendo mais, não é? Assim, em situações de crimes e injustiças, isso ainda acontece, coisas graves que não possam ser resolvidas no âmbito da igreja, pode ser necessário buscar o sistema judicial. Isso entre irmãos. Vamos supor, um irmão vai lá e agride o outro. E um marido vai e bate na esposa, que é frequentemente dentro dessas denominações, e as irmãs ainda são coagidas pelo próprio ministério para ficarem quietas, para não darem mau testemunho. Agora eu pergunto, e a igreja pode levar a pessoa no tribunal e ela não dá mau testemunho? Fica aí uma questão. Eu digo para as irmãs que sofrem agressões, que devem sim procurar a lei no seu país para reprimir esses agressores que se escondem atrás de uma Bíblia e apoiados por alguém do ministério, que inclusive parcialmente condenam a irmã e fazem com que a irmã seja culpada, mesmo ela sendo inocente, porque existe algo que se chama machismo. E isso, irmãos, é grave. Isso sim deve ser denunciado. Mas não uma igreja pegar uma pessoa só porque criticou e querer processar. Quer dizer, essa igreja, para mim, não tem mais a luz de Deus. Desculpem, eu não quero aqui ofender. Eu creio no Senhor Jesus Cristo, amo o Espírito de Deus, amo a Jesus Cristo, mas nós temos que ser sinceros. Julguem vocês mesmos, irmãos. Eu estou sendo coerente aqui nas minhas explicações, ok? Mas também isso deve ser feito com discernimento, viu, irmãos? E humildade, sempre avaliando a atitude, se ela vai glorificar a Deus ou será corrente com os será coerente dentro de uma corrente ou dentro de uma coerência seria melhor com aquilo que Cristo ensinou. Ok, irmãos? Então, meus irmãos, fica aqui o repúdio, né, contra esse tipo de argumento que essa denominação está fazendo. Eu quero deixar claro, ficou claro para você que está aí do outro lado que a sua denominação, se está fazendo isso, ela perdeu a guia de Deus. Isso daí não precisa eu provar com outras coisas. Os frutos demonstram, ok, irmão? Por quê? Porque está escrito para nós não retribuir o mal com o mal. A igreja está retribuindo. Ainda que ela se achou ofendida, ela não deveria retribuir o mal com o mal. Mas sim com o bem. Jesus nos chama, o Senhor Jesus Cristo nos chama, presta bem atenção, está escrito, a viver acima das normas deste mundo, mostrando compaixão. A igreja não está tendo compaixão. Disposição em renunciar os nossos direitos em favor da paz. A igreja não está renunciando os seus direitos. A igreja é a instituição, eu quero dizer agora. Especificamente essa que eu saí. Não está renunciando os seus direitos em favor da paz. Não há como me processar. Eu estou dentro de uma ação, até com leis aqui do meu lado, para que eu possa também fazer essa argumentação dentro de um parâmetro cristão, não jurídico. E também do jurídico, ok? A importância do testemunho dessa igreja, irmão, se ela é realmente uma igreja de Deus, quando uma igreja, presta bem atenção, instituição, leva questões ao tribunal, é importante considerar o impacto do testemunho dessa igreja diante do mundo. Se você, que é líder, não está entendendo isso, então alguma coisa não está correndo bem dentro da sua instituição, ok?
O objetivo é demonstrar, o meu objetivo aqui, irmão, é demonstrar o quê? O caráter de Cristo. Então, se a sua igreja não está tendo o caráter de Cristo para resolver alguma coisa e precisa de ir na justiça secular, eu pergunto, qual é o caráter que está na sua igreja? Ou qual é o espírito que está movendo a sua liderança? Fica uma pergunta, isso não é pecado, ok? Então, meus amados, é preciso eu explicar mais alguma coisa? Ou não? Ou dá para vocês entenderem se relatos que falam coisas que surgem, mas falou isso da instituição, falou aquilo, está achando ruim? De Jesus Cristo não falaram nada? Jesus Cristo processou alguém? Você está fazendo errado. Você, meu irmão, que é um irmão que está lá no banco, se vê atingido, você tem direito sim de recorrer à lei. Por quê? Você é pessoa física. Você é uma pessoa que está sendo injustiçada por uma instituição milionária. Agora, uma instituição milionária querer tirar de você, que às vezes só tem uma casa, um carrinho, uma família pequenininha, filhos que dependem de você, como já entraram aqui no meu canal, me ameaçando de intolerância religiosa, sendo que não há nenhum tipo de base jurídica para me ameaçar. E essa pessoa já não fez isso uma vez, já fez várias vezes. E em seguida também já apareceu ameaças aí que eu não sei de onde que vem, porque eu não segui, porque eu posso seguir. E não é pecado, eu posso fazer uma investigação. Eu tenho como fazer isso. E já fiz investigação, inclusive, de uma pessoa que me chamou de criminoso, de canalha, uma pessoa sem moral, congrega em Osasco, né? Uma pessoa que não tem moral, que não tem dignidade, porque não é homem suficiente nem para colocar o nome dele aqui. Colocou um nome falso. Não estou dizendo que um que usou o nome da esposa, esse aí está perdoado, o outro também está. Mas a pessoa me chamar de canalha, já são dois. Um deles eu fui atrás. O outro que colocou o nome da esposa, irmão, eu apaguei tudo, falei para ele ficar em paz. Ele prometeu que não ia nem entrar mais aqui. Eu agradeço, não tenho nada contra ele, quero que ele vá para o céu, assim como aquele outro que me xingou, me excomungou, mandou eu para os infernos. Também não tenho nada, está tudo perdoado. Agora eu pergunto para a instituição, eu sou uma pessoa simples, perdoei, e você é uma instituição com um grupo de pessoas que fazem o sistema da sua instituição, né? Porque pelo menos eu estou percebendo que não é mais Jesus Cristo agora, não é? Eu pergunto, que espírito que está guiando vocês? Uma questão, uma pergunta, e vocês avaliem a resposta. Isso é falar mal? Eu fiz uma questão, uma pergunta. Eu gostaria que vocês revessem os seus conceitos para que vocês pudessem enquadrar dentro da Bíblia Sagrada. Dentro da Bíblia Sagrada, louvado seja Deus, eu quero que você que está aí não se sinta ofendido, eu não tenho nada contra a sua instituição, porém, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Isso que ela está fazendo agora é antibíblico. E tudo que é antibíblico, para mim, é do anticristo. Então, eu fico aí com uma dúvida e eu pergunto, será que o anticristo está entrando aí? Uma pergunta. Deus abençoe e fique com Deus. E o nome do Eterno seja glorificado.